Olá, bom dia, 8 horas, 1 minuto, dobradinha, agora 104.5 Jovem Pan News, 102.1 Jovem Pan para a sabatina com os candidatos à Prefeitura de Londrina. Entrevistamos 5 na semana passada, faltam 2. Hoje, nesta segunda-feira, é a vez da professora Maria Tereza, do Progressistas. Lembrando que a ordem das entrevistas foi sorteada na presença de representantes dos partidos. Tem aqui comigo meu parceiro Vinícius Buganza. Bom dia, Bugá. Bom dia, Parra. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia para quem está acompanhando tanto a Jovem Pan quanto a Jovem Pan News. Trazendo um breve currículo, Maria Tereza Pascoal, a nossa entrevistada de hoje, tem 43 anos, é advogada e professora, foi secretária de Educação em Ourinhos e desde 2016 é secretária de Educação Municipal de Londrina. O vereador Eduardo Tominaga foi escolhido como candidato a vice-prefeito na chapa. Bom dia, candidato. Seu tempo começa a contar a partir de agora. São 30 minutos de entrevista. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Buganza. Bom dia, Parra. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre todas as minhas propostas. Candidata, eu gostaria de começar perguntando para a senhora. A senhora tem um plano de governo atrelado ao prefeito Marcelo Bellinati, né? A continuação da gestão. Mas eu gostaria de saber qual que é a prioridade, a senhora sendo eleita hoje, tendo a caneta na mão, o que a senhora escolheria, elencaria como prioridade para esse próximo ano? Bom, são muitas prioridades, mas eu acredito que a questão da saúde da criança e saúde da mulher são 2 pontos muito importantes para mim, porque eu, como secretária de Educação, vivi nos últimos anos. A gente percebe um aumento muito grande das crianças que têm alguma deficiência, que foram diagnosticadas com autismo, enfim, a gente percebeu um aumento, por exemplo, das crianças que têm seletividade alimentar e tantas outras coisas. E os nossos professores, eles identificam isso, né, na sala de aula e precisam de um tratamento. As crianças precisam do diagnóstico, da confirmação do diagnóstico e, em seguida, as crianças precisam ser tratadas com profissionais. Então, tanto neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então, para que ela possa se desenvolver e aprender na idade certa. Porque se ela não aprender na idade certa, ela compromete toda a vida escolar dela. Então, essa é uma prioridade muito importante para mim. Cuidar da saúde da criança de forma integral, especialmente das crianças que têm alguma deficiência, que está em idade escolar. Também a construção do novo PAI, que daí a gente trata da saúde das nossas crianças. E em seguida da saúde da mulher. Como mulher e como uma mulher que anualmente faz todos os exames de check-up, enfim. E às vezes a gente falha, né? Por exemplo, esse ano, 2024, eu faria os meus exames em abril, que é toda vez que eu faço no mês de abril. E esse ano eu não fiz, por conta de correria. E vou fazer, tá? Prometo. Mulheres, por favor, e se não fizeram ainda, corram. Nós vamos criar um centro para facilitar, uma clínica especializada para a saúde da mulher. Nós precisamos que as mulheres fiquem bem. A gente tem uma dupla jornada, uma tripla jornada. Muitas mulheres cuidam da casa, trabalham fora, cuidam do que tem, enfim, na geladeira, na despensa, dão conta de tudo. E a gente precisa facilitar cada vez mais o acesso à prevenção e ao diagnóstico também, quando isso acontecer, e ao tratamento. Então, mulheres e crianças, essas são as minhas prioridades. Além como você disse, de seguir com o trabalho do prefeito Marcelo. Destaque aí, nós temos as políticas para a pessoa idosa, que são referências. Ontem, inclusive, a Eliane do Instituto Não Me Esqueça apareceu no Fantástico, né, num programa nacional, falando sobre o Alzheimer. E Londrina é a única cidade do país que tem convênio com uma instituição que trata da família e da pessoa com Alzheimer. Então, nós vamos ampliar esse cuidado com as pessoas idosas, porque nós temos uma população que está envelhecendo, as pesquisas já dão conta disso, né? Então, além de todas essas políticas, qual a prioridade então, Maria Tereza? Tudo não é o ser humano, é tratar as pessoas com muito afeto, sim, seguindo as diretrizes e o que a gente acompanhou nos últimos anos com o prefeito Marcelo Bellinati. Aproveitando falar sobre ser humano, Londrina enfrenta um problema que não é exclusividade nossa, que é a questão das pessoas em situação de rua. O número vem aumentando bastante, pessoas que são usuárias de drogas, que acabam ocupando espaços
especialmente ali na área central. Os comerciantes reclamam de insegurança, reclamam que afasta clientes, que deixa a cidade feia, entre aspas. Qual vai ser a política da senhora eleita prefeita com relação a essas pessoas? Elas vão ser tratadas? Elas vão ser abrigadas? O que a professora Maria Tereza Pascoal vai fazer com relação a essas pessoas? Bom, nós temos a criação neste momento, nesses meses aqui agora, desde o mês de abril, de uma parceria entre assistência à saúde para uma residência terapêutica, para tratar essas pessoas. Porque a pessoa que está em situação de rua, ela tem que ser tratada sob 3 aspectos, como eu disse sempre, né? Como eu digo sempre, da segurança pública, se for uma questão de criminalidade, enfim, de tráfico, como a gente vê por aí, essa pessoa deve ser tratada e olhada sob os olhares da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, de toda a inteligência da segurança pública. Também deve ser tratada sob o olhar da assistência social, entender o que pode ser feito para que essa pessoa saia dessa situação. Por que ela perdeu contato com a família, se existe chance de retomar esse contato, e sob a perspectiva da saúde. Ela precisa ser tratada se ela tem alguma dependência. Então, intensificar as ações de cuidado com a cidade, que a Guarda Municipal tem feito e vai continuar fazendo cada vez mais, né, para tirar essas pessoas da rua e tratar essa pessoa sobre esses outros aspectos, tanto do cuidado com as relações familiares, que essa pessoa saiu de casa, muitos anos não fala com a mãe, não fala com a família, com o filho. Então, olhar para esses vínculos e tentar salvar isso, né, tentar restabelecer. E também sobre a questão da saúde. Então, essa residência terapêutica, ela trabalha sobre os aspectos da assistência e da saúde. Como é que isso pode ser feito? Está abrindo uma residência terapêutica, a Prefeitura de Londrina tem uma residência terapêutica, eu acredito que esse é o caminho, porque não existe solução mágica para problema complexo. Quem diz isso, às vezes, não consegue entender a complexidade de tudo isso. É um ser humano que, por N razões e motivos da vida, está vivendo na rua. E a gente precisa tirá-lo de lá, mas não é com uma solução mágica. Envolve várias outras ações. Eu acredito que o trabalho da segurança pública, da saúde, da assistência, e depois formação continuada, enfim, empreendedorismo para essa pessoa que eventualmente tem algum dom ou alguma vocação para isso, né? Então, tratar com o ser humano com dignidade, mas tirá-los todos da rua conforme a gente vai trabalhando todos os dias. E é uma situação que não é só de Londrina, né? A gente vê essa questão dos moradores de rua, pessoas em situação de rua nos Estados Unidos, no Brasil inteiro, enfim. Mas ainda atrelado a esse tema, o principal problema é o centro de Londrina, porque como a gente tem à noite um local onde não tem movimentação, um local onde eles resolveram se abrigar, nós temos ali o calçadão como a principal referência desses moradores de rua, inclusive que as operações foram feitas ali, né, durante esse ano. E o calçadão de Londrina, tem alguma coisa que dê para ser feita? Porque muito se fala em colocar restaurantes, tentar movimentar o centro à noite, enfim, tentar levar mais pessoas para o calçadão, mais famílias, mas essa seria a solução? Ou o que dá para ser feito para tentar revitalizar mesmo o calçadão de Londrina ou tentar estimular as pessoas a usarem mais o calçadão? Bom, o prefeito Marcelo mandou para a Câmara 2 projetos que eu acho que mudam a perspectiva. É evidente que são a médio e longo prazo, mas uma mudança no padrão construtivo do centro da cidade. Por exemplo, as pessoas chamam retrofit, esse jeito, essa metodologia. E já começou a ser feita, por exemplo, no centro de São Paulo. Tem um amigo que me disse que comprou um apartamento desse jeito, que é um estúdio lá em São Paulo. Ele disse assim, mas São Paulo tem 450 anos, Londrina já está fazendo isso com 90. Então quer dizer que vai ser muito bom toda essa mudança. Hoje, os apartamentos do centro, eles são muito grandes, né? São apartamentos amplos, o aluguel é muito caro, e quem mora lá se mudou para um condomínio, se mudou para outra região da cidade, porque, enfim, tem 2, 3 carros na família. É diferente hoje o perfil de quem mora no centro. Então, essa mudança do padrão construtivo, por exemplo, ela muda a obrigatoriedade de garagem.
tem um apartamento, mas não precisa ter uma garagem para cada apartamento, não precisa ter 2 garagens para cada apartamento, dependendo do número de pessoas. Então, a ideia é fazer apartamentos menores, com garagens até rotativas, isso está escrito lá no plano, na proposta de lei. Por quê? Você muda o perfil das pessoas que vão morar. Elas vão pagar um aluguel mais barato, porque você vai pegar um apartamento ou uma sala grande de escritório, dividir em 2, 3 e fazer isso de forma mais barata. Geralmente a pessoa que mora no centro, ela já não tem o carro, então muitas vezes você não precisa da obrigatoriedade de garagem. Não tem o carro porque são jovens, preferem transporte por aplicativo, preferem outras formas alternativas de transporte. Então, mudar essa configuração construtiva traz pessoas de volta para morar no centro. Isso já traz um movimento. Eu costumo dizer que é a médio e longo prazo, porque aprovando a lei, a gente tem o interesse, né, da indústria imobiliária, que provavelmente vai fazer novas propostas, isso vai ser extraordinário, isso no longo prazo. No médio e longo prazo. O que a gente pode fazer no curto prazo? Sim, intensificar ações como sábado passado, a gente teve o dia da Sergipe. E estava lotado. A Sergipe é uma rua maravilhosa, que já é no sábado de manhã muito movimentada. Então foram feitas ações que trazem as pessoas de volta. Quando a pessoa volta, vai na Sergipe, ela passa numa loja, daqui uma semana ela precisa comprar alguma coisa, ela lembra, estava lá na Sergipe. Então a gente precisa trazer as pessoas de volta, e eu acho que esses eventos, eles fazem isso. Incentivar ações do Promic, por exemplo, que são espetáculos, eventos culturais, que aconteçam no centro da cidade, trazendo as pessoas, fazendo da forma correta. Por exemplo, o evento precisa ter banheiro químico, então que tenha previsão no edital do chamamento do Promic, que contemple as ações no centro da cidade. É claro que a gente, falando de cultura agora, também vai privilegiar, evidente, a descentralização dos eventos culturais, mas cuidar do centro, fazer a reforma do Zaqueu de Mello, fazer a reforma do museu, é muito importante para que as pessoas voltem ao centro. A minha geração ia muito para o centro, né, da cidade, tudo que você queria ia para o centro da cidade, ou no sábado, porque minha mãe trabalhava a semana toda, ou no final da tarde, que era mais rápido, mais fácil de achar vaga para parar. Hoje, muitas pessoas compram tudo pela internet. Então, há uma mudança no padrão de consumo das pessoas. A gente precisa lembrar as pessoas de que é muito bom ir no centro, que é gostoso andar por lá. Então, esse cuidado, essa manutenção com o centro, que é evidente no curto prazo, promover mais eventos, sim, mas essa mudança no padrão construtivo do centro da cidade vai trazer muitas pessoas, eu acredito, para lá, para morar, viver lá, viver o centro. Falando em retorno também, o transporte coletivo é outro que precisa ter o retorno dos passageiros, né? Hoje usa ônibus realmente quem precisa. O número de passageiros vem caindo ano a ano, a prefeitura tem que aportar para que as empresas sejam saudáveis e a tarifa seja num preço em que o londrinense consiga pagar, senão estaria próximo dos R$10. Qual vai ser a política pública da senhora com relação ao transporte público? A prefeitura vai continuar aportando? De que forma a gente vai conseguir resgatar para que o londrinense use o transporte coletivo? A gente precisa oferecer soluções para que as pessoas usem mais, escolham o transporte coletivo. Como que a gente faz isso? Tem uma ação super importante nesse momento, que é o CIOP, que foi o lançamento de um centro de controle e monitoramento de todo o transporte público. Com isso, a gente consegue melhorar e consegue que as pessoas saibam que o ônibus vai passar daqui 2 minutos, que o ônibus vai passar daqui 5 minutos e optem por isso. Então, assim, tecnologia, você melhora a oferta do transporte. Fato. As pessoas devem usar mais. Porque está mais fácil usar ônibus. Por exemplo, a pessoa não é acostumada a usar ônibus, ela entra lá no aplicativo e vai saber que horas vai passar, ela não tem que parar para perguntar para alguém, isso facilita. Então, a gente acredita que com toda essa tecnologia, a gente aumente o número de passageiros. Aumentando o número de passageiros, é possível falar em uma redução da tarifa para 2025. Pensar assim, a gente tem mais pessoas usando, o custo do transporte cai, porque mais pessoas usam, porque independente se vão ter 50 passageiros ou um só,
o custo é o mesmo. Então, a gente precisa que mais pessoas usem esse transporte. E os próximos caminhos são esses, divulgar cada vez mais essa tecnologia e como está hoje mais fácil usar o transporte público, porque você tem informações precisas, se vai atrasar, se não vai atrasar, você atrai mais, porque você está oferecendo um serviço de qualidade, você atrai mais pessoas para o transporte público e podemos falar, então, em redução de tarifa. Tá 5,75, vai para 5, vai para quanto que vai? E, com isso, redução de tarifa, você consegue atrair mais pessoas. Candidata, nós tivemos um registro esse ano de um problema envolvendo pais e até mesmo servidores que reclamaram num certo período onde era servido com constância macarrão durante a merenda. E, no primeiro momento, a Secretaria de Educação até não quis esclarecer o assunto, disse que não havia esse problema, mas depois foi feita uma compra e foi registrado um problema com lit na compra de arroz. Por que isso aconteceu e por que vocês trataram dessa forma? Bom, vamos lá. Nós temos hoje, eu estou até abrindo aqui o cardápio para eu ler o cardápio de um CEMEI hoje, que é um Centro Municipal de Educação Infantil. Esse documento é público e vou só ler para vocês entenderem. A gente tem várias ofertas no cardápio. A gente oferece arroz, feijão para criança que fica o dia todo, por exemplo, arroz, feijão no almoço, macarrão na janta. Essa é uma máxima que a gente tem, que as nutricionistas fazem, que tem todos os ingredientes e tudo mais. Quando foi em maio, com as chuvas do Rio Grande do Sul, a gente estava já num processo de compra que não tinha sido efetivado porque as empresas que ganharam não apresentaram o laudo da vigilância sanitária. Ou seja, como é que você compra comida de uma empresa que não tem laudo da vigilância sanitária? Isso foi muito recorrente. No começo de maio, no final de abril e começo de maio, nós estávamos já fazendo emergencial, porque as empresas não tinham apresentado a documentação necessária para participar para assinar o contrato. Vieram as chuvas no Rio Grande do Sul e muitos fornecedores fecharam os depósitos, não quiseram entregar porque havia uma fala, inclusive do governo federal, comprar arroz de não sei onde, porque ia faltar arroz no país. O que aconteceu? Isso influenciou na entrega. Todo mundo que tinha um pouquinho segurou. E aí nós tivemos no mês de maio, primeira, segunda semana, essa grande crise do fornecimento de arroz, com pitadas de governo federal dizendo que ia comprar arroz emergencial de outros países. Isso tudo estava causando o caos, assim, de pessoas irem para o mercado, o cidadão comum, e comprar mais arroz, porque achava que ia faltar. Então, nós vivemos esse momento lá nas 2 primeiras semanas de maio. Mas isso já foi equalizado, a gente fez a compra pelo preço de mercado do arroz e servimos. O que eu falei que eu ia abrir o cardápio aqui? Hoje é dia 16, né, gente? Me permitam só fazer essa leitura, essa informação é pública, tá? A gente tem um cardápio de hoje, vou ler para vocês. As crianças chegam, tem o desjejum. Leite ou vitamina de fruta, pão de leite com requeijão ou fruta. Almoço, arroz, feijão, ovos mexidos com legume refogado e salada crua. A salada crua hoje é a selga, por exemplo. À tardezinha tem um lanche, que é leite ou vitamina de fruta e fruta. E hoje tem a janta, arroz, feijão, frango refogado, legume refogado, salada crua e fruta de sobremesa. Esse é o cardápio de uma criança que fica o dia todo na escola. Aí lá tem o cardápio das crianças que ficam meio período, porque daí as crianças que ficam meio período não vão comer 4 vezes, né, gente? Que a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde das nossas crianças. Por exemplo, a gente pesa em média, a gente sabe quanto as crianças estão pesando e medindo e se tem alguma criança em situação de obesidade severa ou criança com peso muito abaixo. E essas crianças são encaminhadas para conversar com a família, para entender se está tudo bem com elas. Então, a nossa merenda é de muita qualidade. A gente teve essa situação pontual aí no mês de maio, que foi uma coisa que repercutiu no país todo, vocês viram, inclusive,
aquela discussão toda sobre a compra emergencial de arroz que o Brasil ia fazer e aquilo não deu certo, e era um leilão, enfim, tudo aquilo impactou na vida do cidadão. Mas a gente superou aqueles 15 primeiros dias do mês de maio e hoje a merenda é dessa forma que eu disse para vocês, é extremamente de qualidade. As crianças gostam demais, a gente faz teste de aceitabilidade quando vai fazer um prato novo, ver se as crianças gostam, se não gostam, enfim. Nós fazemos esse trabalho e vamos avançar na merenda. Por exemplo, nós precisamos começar a falar de orgânicos, porque traz mais qualidade de vida para as crianças. A gente sabe, né? A gente, mas qual é o preço do orgânico? É o preço do mercado e a gente opta por isso porque é mais saudável. Então vamos cada vez mais avançar e melhorar na qualidade da merenda que é oferecida nas escolas. Candidata, falando sobre geração de emprego, sobre recursos para a nossa cidade sem depender dos impostos municipais. Como é que a prefeitura vai atuar, caso a senhora seja eleita, para atrair empresários para Londrina? A prefeitura vai incentivar, por exemplo, com doação de terrenos, com menos burocracia para a instalação de empresas? Qual vai ser a política da senhora? Bom, vamos lá. Hoje eu estava vindo para cá e ouvi no rádio que nós temos 800 vagas no CAGED. Oferecidas hoje para quem tem experiência, para quem não tem, tem vaga de todo tipo. Londrina, há 14 meses, fecha com saldo positivo de empregos no CAGED. Isso é muito importante porque a gente tem uma cidade muito efervescente, uma cidade que pulsa, que tem emprego, quem quer trabalhar. Você passa em muitos lugares hoje, você vê uma placa dizendo há vagas, estamos contratando. Isso é muito importante. A nossa cidade vive esse momento. O que a gente precisa ainda avançar? Na questão da modernização de leis, e aí tem um papel fundamental, Eduardo Tominaga, que é líder do governo na Câmara, meu vice nessa chapa, uma pessoa que eu estou muito feliz em ter ao lado, porque ele é muito ligado ao setor produtivo e tem um trabalho importante nessa área. Modernização das leis. A última lei de industrialização de Londrina é da década de 90. Não faz sentido você pensar numa lei que foi feita, no mínimo, antes da inteligência artificial. A gente precisa olhar para isso. Desburocratização. A gente sabe que a prefeitura anunciou recentemente o alvará de atividades de baixo e médio risco serem automáticos, mas a gente ainda tem outras licenças e outros alvarás de construção, por exemplo, que precisam ser liberados de uma forma mais rápida. E nós vamos tratar isso como tecnologia e reposição dos servidores para as secretarias que estão defasada, porque muita gente aposentou e a gente teve o impacto ainda da lei que proibia a contratação desde a pandemia. Então nós ficamos um tempo, a prefeitura acabou de fazer um concurso público grandioso para várias carreiras, vários cargos, então a gente vai repor isso, vai contratar tecnologia, seja com a CTD, que é a nossa companhia, que tem essa capacidade, mas contratar todas as tecnologias possíveis para que a gente tenha essa desburocratização muito rápida acontecendo. E com a cidade industrial, que está lá com seus quase 60% de conclusão, os terrenos serão vendidos, né, num edital que deve sair nos próximos dias, e todo o recurso arrecadado vai pagar o empréstimo do Estado, né, porque lá tem um empréstimo do Estado de 25 milhões e um investimento de 12 milhões da Prefeitura de Londrina, vai pagar esse empréstimo, todo o investimento que foi feito lá em infraestrutura, um negócio muito legal, a cidade industrial lá na Zona Norte, e vamos comprar outros terrenos e vamos fazendo essa lógica. A última vez que Londrina teve, há mais de 20 anos, Londrina não inaugura uma cidade industrial como aquela. Então, assim, a gente está tomando rumo novamente, a gente está ajustando o rumo para a industrialização, lembrando que a gente vive esse momento muitos empregos. A gente tem emprego sobrando, o Cine está lá, inclusive quem estiver ouvindo pode dar uma entrada no site para conferir. E a gente vai investir em industrialização, modernização da legislação e também da desburocratização, com um trabalho sensacional dos nossos servidores, reforçando o time e também usando todas as ferramentas mais modernas de inteligência artificial, de tudo isso, para fazer com que os serviços sejam mais rápidos e a comunicação com o cidadão, com o empresário, melhore muito. Candidata, a senhora ficha limpa
e até então vem fazendo campanha até citando isso, né? Como sendo uma das suas características. Mas resolveu atrelar a imagem da senhora a uma campanha junto com o Antônio Carlos Bellinati ontem, que é envolvido em um dos principais escândalos de corrupção. Por que a senhora atrelou a imagem de campanha? Bom, nós temos Não estavam ontem juntos? Não, ontem vocês não estavam juntos? Não. Na caminhonete? O seu Antônio Bellinati, sim, Antônio Bellinati. Perdão, seu Antônio Bellinati. Antônio Bellinati. Perdão pelo nome que eu... A gente tem, Buganza, eu tenho um vínculo muito importante com o prefeito Marcelo, que é sobrinho do seu Antônio, que é uma das pessoas que mais me inspiram na minha gestão. O Marcelo é um homem muito corajoso, muito humano, e eu aprendi nos últimos anos a ouvir toda a humanidade do seu Antônio, uma pessoa que olha para todos os cidadãos, que olha profundamente. Quando a gente vai andar, por exemplo, como nós fomos ontem por alguns bairros da cidade, o carinho que as pessoas têm com a dignidade com que ele tratou todas essas pessoas, né? Nós fomos no União da Vitória, que foi um bairro importante que a gestão do seu Antônio fez. Nós fomos no Novo Amparo ontem, que também foi um bairro que o seu Antônio fez, essa humanidade com que ele trata as pessoas, essa dignidade que trouxe aquelas pessoas que não tinham casa para morar, que estavam, enfim, muitas em lugares totalmente insalubres, e agora eles têm essa dignidade. O que me inspira no trabalho feito é o trabalho quando olha e cuida de todas as pessoas. Essa é a inspiração. Em relação à ficha limpa, sou ficha limpa, estou há 8 anos na prefeitura mais transparente do Brasil, segundo a Controladoria Geral da União. O que é transparência? Cada real investido, o cidadão vai procurar nos portais, ele vai entender que esse real foi investido no serviço público de qualidade. A gente tem isso acontecendo, porque a gente tem, por exemplo, as nossas escolas todas reformadas. Inclusive ontem, quando eu passava em frente à escola do Farid Libos ali, a escola e a creche, e eu passei em frente a várias, mas essas duas me chamaram a atenção. Estão recém-pintadas e estão recém-reformadas. São lindas. A dignidade que as crianças têm de entrar num lugar bonito, a dignidade que as pessoas têm de ter casa para morar, e o compromisso que nós temos, por exemplo, passamos pelo Santa Luzia ontem, que é lá ao lado do Novo Amparo. Nós vamos fazer a regularização daquele bairro. Aquelas pessoas merecem ainda mais dignidade. Nós passamos também pelo Felicidade ontem, nós temos lá algumas ruas que não estão asfaltadas, nós vamos asfaltar, nós vamos assumir esse compromisso com toda a população. Todas essas ações serão feitas olhando para o cidadão com muita dignidade, com muita transparência. Esse é o trabalho, isso é o que me inspira, dar dignidade e transparência a todo o trabalho. Candidata, faltam 2 minutos. Gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais nesse tempo que nos resta aqui na Sabatina. Eu agradeço mais uma vez todas as perguntas, agradeço a oportunidade de falar com todos os londrinenses, dizer que nessa proposta de candidatura, eu estou candidata para que eu possa continuar a seguir avançando aí o trabalho do prefeito Marcelo Bellinati, a exemplo do que nós fizemos na cidade nos últimos anos, o tanto que a gente transformou, a gente viu ações muito importantes acontecendo. Vamos ampliar ainda mais o tempo integral das crianças nas escolas, esse é um compromisso. Vamos também cuidar da saúde da mulher, da saúde da criança, construir um PAI 2, um novo PAI. Vamos inaugurar e botar essas UPAs para funcionar. Hoje nós temos 2, teremos 3 em regiões diferentes da cidade, que vão transformar toda a rede de urgência e emergência com toda certeza. Ampliar os mutirões de saúde para que a gente possa diminuir muito essa espera na fila. Esses mutirões são essenciais. Vamos conectar todas as câmeras dos comércios e dos condomínios com a Guarda Municipal, a exemplo do que a gente fez com a escola.
Não sei se vocês se lembram, mas vocês sempre davam notícias de escolas arrombadas no final de semana ou na noite. Quando a gente conectou com o sistema da guarda, as nossas escolas ficaram mais seguras. E nós vamos fazer isso com toda a cidade, conectando com as câmeras já existentes, e também vamos ampliar todas as ações que possam trazer empresas e valorizar as empresas que estão aqui. Valorizar as indústrias, cuidar do nosso comércio, cuidar do nosso centro da cidade, cuidar das pessoas que mais precisam do nosso trabalho diário, do trabalho da prefeitura. Vamos fortalecer toda a prefeitura com a contratação de novos servidores, afinal o concurso está aí, foi feito para isso, né, para a gente repor o quadro dos profissionais que se aposentaram nos últimos anos. E vamos seguir avançando com muita transparência, com muita honestidade, todo o trabalho feito com muita humanidade, olhando com dignidade. Vote, professora Maria Tereza, vote 11. Obrigado, candidata. Tempo de 30 minutos encerra-se agora. Amanhã nós teremos a presença aqui de Barbosa Neto, do PDT. Obrigado a você no 104.5, continua com o Jornal da Manhã, e você no 102.1 com Rock and Pop com Bacon. Valeu, Buga. Obrigado, Par. Lembrando então, o candidato amanhã Barbosa Neto, encerrando a sabatina com 7 candidatos a prefeito aqui da cidade de Londrina, amanhã, 8 horas, em 102.1, Jovem Pan, 104.5, Jovem Pan News. A gente encerra então as nossas entrevistas. Obrigado, um bom dia para você, uma boa semana a todos, agradecendo mais uma vez a presença da candidata Maria Tereza junto com a gente aqui no debate. Valeu.